Olá, alunos do sétimo ano. Hoje nós temos apenas uma aula de matemática, um horário. Vamos aproveitar esse horário para explicar um pouco mais sobre a atividade que foi repassada para que vocês respondessem. Nessa última atividade nós estamos trabalhando o tratamento da informação, que ele pode vir essas informações através de gráficos. E os gráficos de setores são os que a gente está analisando, né? A gente vai ver aqui na nossa atividade, para a gente entender melhor como funciona um gráfico, nós precisamos compreender a parte que representa cada informação. Se ela vai ser dada em porcentagem, né? Como a gente vê a maioria dos gráficos de setores, e também é importante a gente analisar a medida do ângulo que é formado por cada parte, por cada setor desse gráfico. Observe aqui na atividade, que você deve fazer, é pegar uma folha, desenhar um círculo, recortar esse círculo, para que você possa compreender melhor essa atividade. Nós observamos aqui que nós temos um círculo, né, na primeira imagem, e a primeira coisa é dobrar ele ao meio. Então, o que nós podemos já entender aqui nessa primeira construção, né, que é a construção 1, observe aqui em cima, a construção 1. Nós temos um todo que é o círculo. Esse todo, ele pode ser representado por 100% do gráfico, ou do gráfico, né, na verdade. Então, 100% do gráfico representa o círculo inteiro. É 100%. Nós estamos falando aqui primeiramente de porcentagem. Então, esse círculo, ele vale quantos por cento? Ele vale 100%. Se eu dobro ao meio, recorto, divido ali esse círculo em duas partes. Se ele era 100%, cada parte vai valer quantos por cento agora? Isso é bem claro para cada um de nós, né? Se era 100%, então dividindo ao meio, então vai ficar 50 em uma parte e 50 na outra parte. Então nós temos aí cada parte representando agora 50%. Então nós temos dois setores agora. Um setor que é 50% e o outro setor também 50%. Ainda falando de porcentagem, eu quero explicar a segunda construção. Observe o que a gente vai perceber aqui. Nós temos o todo na primeira imagem, o círculo inteiro. Representa quantos por cento? 100%. Certo? Nós podemos dividir ao meio e cada parte, quando a gente cortar ao meio, a gente vai entender que cada parte representa quantos por cento. Se eu partir ao meio, era 100, eu parti ao meio, cada parte ficou com 50%. Mas eu pego esse 50% aqui, ó, olha só, esse 50%, e vou dobrar ele ao meio. Dobrei, então eu encontrei só a metade dos 50%. Quanto é que vale a metade dos 50%? 50 dividido ao meio, fica 25 para cada. 25% eu tenho aqui nessa pequena parte, certo? Então está aqui a imagem só mostrando como você tem que recortar, né? E tem aqui as quatro partes. Lembrando, era 100% todo, o círculo inteiro vale 100%. Se eu dividir ao meio, vai ficar 50% em cima e 50% embaixo. Mas se eu pegar esses 50 e dividir ao meio, vai ficar 25 em cada, né? É isso que aconteceu aqui. Então, nós temos 25% em cada pedaço desse aqui. Eu vou passar a imagem. Né? A próxima imagem vai mostrar a terceira construção, que foi a sequência. Estava inteiro, 100%. Dividiu ao meio, 25 aqui nessa metade. Essa metade foi dividida ao meio, e aqui nós temos 25%. Esses 25%, se eu dividir ele ao meio, dobrar aqui, eu vou ficar apenas com essa parte aqui, que é a metade dos 25. Qual é a metade de 25? Pega os 25 reais, lembra de reais que você vai entender.
Quando se fala em dinheiro, todo mundo entende. 25%, né? Vamos lembrar, vamos imaginar que seja R$25. Se eu dividir ao meio os 25, vai ficar 12,50 para cá. Então, 12,5 é aqui, ó, 12,5% eu tenho nessa pequena parte aqui. Aqui nessa figura mostra como eu devo recortar e assim vai ficar cada pedaço representando 12,5%. Estamos falando de porcentagem. Eu vou voltar e vou agora explicar representando as partes em graus, né? O ângulo, a medida do ângulo é dada em graus. E eu vou aqui explicar para vocês como é que a questão está pedindo. Nós temos essa primeira imagem. Quando eu falo de graus, né, de medida de ângulo, o ângulo desse círculo ele mede 360 graus. Lembra aí, 360 graus. Deixa eu ver se eu escrevo aqui para fixar melhor aí o que eu estou falando, né? Então está aqui. Essa pequena parte aqui, pequena não, essa parte inteira, o ângulo aqui é 360 graus. 360 graus será o ângulo aqui, é como se ele desse uma volta inteira ao redor aqui do centro. Então, nós temos 360 graus. Nessa outra parte aqui, eu tenho a metade do ângulo, né? Então, se eu tenho a metade de 360, voltou aqui, tenho que voltar aqui novamente. A metade de 360 é 180. Então, eu tenho a metade. Estava inteiro, mede quantos graus o ângulo inteiro? 360. Se eu dividir aqui, né, o círculo ficou só com a metade do ângulo agora, está medindo agora 180 graus. Certo? Aqui só mostrou aqui a figura como foi que ficou. Né? Na construção 2, partiu ao meio, né? Ficou aqui a metade do ângulo. Depois, esse ângulo que era 180, ele dividiu ao meio e nós temos aqui um novo ângulo. Se aqui era 180 graus, quanto foi que ficou aqui nesse ângulo? Se a metade de 180, esse ângulo ficou de 90 graus. E a sequência é só a continuação. Aqui primeiro é 360, no segundo aqui é 180. Se eu partir no meio vai ficar 90. E se eu partir os 90 no meio, vai ficar quantos graus? Vai ficar 45 graus, é essa medida menor aqui, certo? Então isso já dá para entender as questões. Está perguntando a medida do ângulo X, que é esse ângulo aqui. Olha só, quanto é que mede esse ângulo? Já expliquei. Aí na letra B, cada uma das partes obtidas na construção 1 representa quantos por cento da área do círculo? Na construção 1, cada parte lá que foi dividida. Na construção 1, cada parte representa quantos por cento? Essa parte aqui, ó, representa quantos por cento? É isso que está perguntando na letra B. Na letra C, qual é a medida do ângulo Y? Onde é que está o ângulo Y? É esse aqui, ó. Quanto é que mede esse ângulo aqui? Já expliquei também quanto é que mede. Na letra D, cada uma das partes obtidas na construção 2 representa quantos por cento da área do círculo? Cada parte, aqui na construção 2, olha só, representa quantos por cento essas partes aqui? Ó. Expliquei também. Qual é a medida do ângulo Z? O ângulo Z já é esse aqui, ó. Eu já até dei a resposta aí na explicação. Cada uma das partes obtidas na construção 3 representa quantos por cento da área do círculo? Agora ele quer saber, essa parte aqui do setor representa quantos por cento? Também já expliquei. Número 2, construa um círculo e divida por meio de dobraduras em ângulos de 180 graus. Um de 90 graus.
e 2 de 45 graus. Assim você formou 4 setores, pinte cada parte dele de uma cor diferente. Faça uma legenda indicando a cor que corresponde a cada ângulo. Você vai fazer um círculo. Você vai dividir um ângulo de 180 graus, que é dividir ao meio. Então aqui eu já tenho um ângulo de 180 graus. Eu não posso dividir ele, eu tenho que deixar ele assim. Mas como aqui embaixo tem outro de 180 graus, eu vou fazer o quê? Eu quero um de 90 graus. Então eu vou dividir aqui. E aqui eu formo um de 90 graus. Um ângulo reto, desse jeito aqui. E depois eu quero dois ângulos de 145 graus. Então aqui também é 90. Ó. Aqui é 90 e desse lado é 90. Se eu dividir aqui no meio, aqui vai ficar 45 e aqui também vai ficar 45. Vocês façam melhor aí, porque aqui no computador não tem como fazer melhor. É só isso a resposta, né? Desenhar e fazer cada um desses ângulos. São 4 ângulos, né? 4 ângulos que está pedindo na questão 2. Observando as construções feitas na questão 1, responda. Isso aqui vocês vão ver lá na construção 1, que é essa construção aqui, ó, para responder a questão do número 3. Quantas dobras no mínimo são necessárias para dividir um círculo em 16 partes? É só ir dividindo e dobrando a quantidade, né? Se eu dividir ele uma vez, se eu dobrar uma vez, eu vou ter 2 partes. Se eu dobrar 2 vezes, eu vou ter não só 2, eu vou ter 4. E assim por diante. Cada vez que eu dobrar o círculo, ele vai dobrar a quantidade de partes. Que ângulo indica cada uma dessas partes? Né? Que ângulo representa cada uma se for dividida em 16 partes? Em 8 partes, cada ângulo mede 12,5. Se for 16 partes, você vai dividir isso aqui por 2. Só dividir aí na calculadora, né? Dividido por 2. 12,5 dividido por 2 é a resposta aqui da letra B, viu? Cada uma dessas partes representa quantos por cento da área do círculo? Né? Em 8 partes, nós temos aqui, ó, em 8 partes, nós temos cada parte representando isso, né? Representa 12,5%. Né? Eu até confundi aqui, né? Isso aqui para a questão da letra B. Que ângulo indica cada uma dessas partes? Para você não demorar muito calculando aí, né? Para a gente não perder muito tempo, né? Eu já vou até deixar a resposta aqui para vocês, né? Dessa terceira questão. Né? É um pouco mais complicada, né? Como eu percebi agora que ela é um pouco mais complicada, eu vou dar a resposta logo aqui para vocês. Né? Porque é só dividir ao meio, né, os ângulos e questão da porcentagem também. É só você ir dividindo ao meio que vocês vão encontrar a resposta. Mas já deixo aí para vocês. Número 4. No caderno faça um quadro como este e complete. O que estava pedindo na questão 3, você até pode responder por aqui. Olha só. Número de partes que o círculo foi dividido. Quando eu dividi ele em 2 partes, né, eu fiz só uma dobra, aí dividi em 2 partes. A medida do ângulo vai ser de 180 graus, cada uma das 2 partes. Quando eu tiver 4 partes, eu só vou dividir isso aqui ao meio. 180 dividido ao meio, a resposta vai ser 90 graus. Quando eu tenho 8 partes, vou pegar o 90 e dividir ao meio. Fica aqui 45 graus. 16 graus, eu vou deixar a resposta aqui. Aí na porcentagem é a mesma coisa. Quando eu tenho 2 partes, eu tenho 50% em cada. E assim por diante. Eu vou dividir, quando eu tiver 4 partes, eu vou dividir ao meio. Cada uma dessas, que é 50%. Então vai ter 25 aqui. Depois de dividir o 25 ao meio, 12,5%. E depois dividir ao meio dá 6,25. Já está aqui também, né? Basta responder esse quadro aqui, né? Quem não fez essa questão aqui